Bom dia, turma! Então, nossa nova matéria aí é a regra de 3, que tem tudo a ver com o nosso estudo aí de razões, de proporções. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre ela, sobre as grandezas diretamente proporcionais, as grandezas inversamente proporcionais, como a gente faz para resolver essas regras de 3, embora vocês já tenham começado a trabalhar com a regra de 3, porque vocês vão ver, conforme o vídeo for caminhando, que para resolver a regra de 3 a gente utiliza o quê? Aquela multiplicação cruzada. Então vocês vão ver que vocês já estudaram regra de 3 sem saber que era regra de 3. A única diferença agora é que vocês vão ter que observar quando a gente está trabalhando com grandezas diretamente proporcionais e quando a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Então vamos ler o que eu trouxe aqui para vocês? Então olha só. Estuda-se em proporção a relação entre grandezas. Em alguns casos, vemos que as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, o aumento de uma implica o aumento da outra. Em outros, inversamente proporcionais, isto é, o aumento de uma implica a redução da outra. Seja em quaisquer dos casos anteriores, podemos resolver grande parte dos problemas relacionados às grandezas proporcionais utilizando a regra de 3 simples ou composta. Então, veja, nós temos dois tipos de regras de 3. Nós temos a simples, que é o que nós vamos estudar no 7º ano, e a composta, que vocês só vão ver no 8º, no 9º ano, tá? Não vai ser nesse ano ainda. Então, olha lá, nossas grandezas diretamente proporcionais. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra. Ao dobrarmos uma grandeza, a outra também será dobrada. Ao triplicarmos uma grandeza, a outra também será triplicada. Em outras palavras, grandezas diretamente proporcionais variam sempre na mesma razão. Exemplo, se aumentarmos o número de pessoas em uma família, proporcionalmente haverá um aumento na despesa com alimentação. Então, pensa o seguinte. Se numa família de 2 pessoas gasta-se R$400 por mês em despesas com alimentação, se eu tiver 4 pessoas nessa família, eu vou gastar então o dobro da quantidade de alimentos. Então, se 2 pessoas gastam R$400, 4 pessoas gastarão R$800. Então, veja que ao dobrar a quantidade de pessoas, eu dobro a minha despesa. Então, essas são despesas, são relações, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Ao aumentar minha grandeza, que é a quantidade de pessoas, eu também aumento minha grandeza, que é a despesa com alimentação. Então, sempre que você ver grandezas que aumentam ou diminuem juntas, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Então, até agora, todas as questões que vocês resolveram de proporção, vocês estavam trabalhando apenas com grandezas diretamente proporcionais. Então, esse tipo aqui, eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade de resolver. Já as grandezas inversamente proporcionais vai ser uma novidade para vocês, porém, é bem simples. Então, olha só. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, quando dobramos uma delas, a outra se reduz à metade. Quando triplicamos uma delas, a outra fica reduzida à terça parte. Se aumentar, aí tem um exemplo aqui, ó. Se aumentarmos o número de funcionários numa obra, iremos precisar de menos tempo para concluí-la. Então, vamos supor que nesse exemplo aqui, eu estou trabalhando com duas grandezas. A minha primeira grandeza é a quantidade de funcionários numa obra e a minha segunda grandeza vai ser o quê? O tempo de duração dessa obra. Então, se eu tiver menos funcionários, eu vou levar mais tempo para concluir essa obra. Se eu tiver mais funcionários, o tempo de duração dessa obra diminui. Então, perceba que ao aumentar uma grandeza, eu diminuo a outra grandeza. Então, elas não estão para o mesmo lado, elas não aumentam ao mesmo tempo e nem diminuem ao mesmo tempo. Enquanto uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente, tá? Porque sempre que a gente está trabalhando com regra de 3, a gente está trabalhando com o conceito de proporcionalidade, ok? Então, sempre que esse tipo de coisa acontecer, nós vamos estar trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. E aí, na hora de resolver, vai ter uma diferençazinha, mas ela é bem básica, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui um passo a passo para vocês usarem sempre que vocês forem resolver regra de 3. Precisa obrigatoriamente seguir esse passo a passo?
Não, esse passo a passo vai ajudar vocês, mas ele não é uma obrigatoriedade. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro passo, construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha grandezas de espécies diferentes em correspondência. Então, quando a gente chegar lá no exemplo, vocês vão verificar isso melhor. Segundo passo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vocês sempre vão fazer essa observação, se as grandezas elas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo, ou se uma aumenta e a outra diminui, para você poder identificar como você vai resolver esse problema. Terceiro passo, montar a proporção e resolver a equação que vai se formar. Por quê? Nesses problemas aí de regra de 3, a gente sempre vai ter um valor desconhecido, a gente sempre vai ter uma incógnita. E a gente já sabe que quando a gente tem esse valor desconhecido, a gente descobre ele através de uma equação, né? Nesse caso de primeiro grau, que é a única que vocês aprenderam até agora. Então, eu trouxe aqui, ó, um primeiro exemplo para a gente poder ver esse passo a passo aqui funcionando. Então, olha só. 1 kg de farinha de trigo é suficiente para fazer 12 pães. De quanta farinha necessito para fazer 18 pães? Então, o primeiro passo ali é construir a tabela. Então, eu sei que eu vou colocar sempre na mesma coluna, né, aqui na vertical, as grandezas iguais. Então, perceba, a pergunta dele é de quanta farinha ele vai necessitar. Então, eu já sei qual é a minha incógnita. Então, meu valor desconhecido vai ser o quê? A quantidade de farinhas para fazer 18 pães. Então, eu vou chamar de X. Poderia chamar de qualquer outra letra. Isso daí vocês já se lembram, né? Vocês já sabem. Então, olha só. Coloquei o 1 aqui na minha farinha de trigo, né? Eu vou colocar tudo que for quilo de farinha de trigo nessa mesma coluna, tudo que for pães, tudo que for a quantidade de pães na outra coluna, tá? Só que, na hora de montar a linha ali, eu vou colocar o valor correspondente. Então, eu sei que com 1 kg de farinha de trigo, eu faço 12 pães. Por isso, eles estão na mesma linha. Eu não sei a quantidade de farinha de trigo, de quilo de farinha de trigo que eu preciso para fazer 18 pães. Mas quando eu souber, eles vão ficar na mesma linha. Então, perceba, na mesma coluna eu coloco grandezas iguais e na mesma linha a correspondência entre as grandezas diferentes. Segundo passo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu vou ver se, ao aumentar a quantidade de farinha de trigo, será que eu aumento a minha quantidade de pães? Aqui no caso, ele nos deu o quê? Que com 1 kg eu faço 12 pães, 18 pães eu vou precisar de quantos quilos? Será que eu vou precisar de mais farinha de trigo ou menos para fazer uma maior quantidade de pães? É óbvio, né? Se eu vou aumentar a minha receita, eu vou precisar de quê? De mais quantidade de ingredientes. Então, eu vou precisar de mais farinha de trigo. Então, se a minha quantidade de pães está aumentando, ó, foi isso que eu coloquei aqui no segundo passo. A minha quantidade de pães está aumentando, por isso essa setinha para cima, indicando o crescimento. E a minha quantidade de ingredientes, no caso aqui a farinha de trigo, também está aumentando, então eu estou trabalhando com grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma, eu proporcionalmente aumento a outra. O terceiro passo vai ser o quê? Montar a proporção e resolver a equação. Então, quando eu for montar a proporção, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os elementos que estão na mesma coluna e colocar um como numerador e o outro como denominador. Então, olha só, vamos voltar ali, ó. Tinha aqui 1 kg de farinha de trigo e X quilos de farinha de trigo. Então, vai ficar 1 sobre X. E isso vai ter que ser igual a quanto? 12 sobre 18. Então, não tem mistério nenhum. Aqui a gente montou aquela proporçãozinha, que é uma igualdade entre razões. E aí, como é que eu vou resolver isso? Vocês já sabem, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Ou seja, eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Lembra disso? Então, eu vou pegar o numerador da minha primeira fração e vou multiplicar pelo denominador da minha segunda fração. Eu vou pegar o denominador da minha primeira fração e eu vou multiplicar pelo numerador da minha segunda fração. Então, ó, vai ficar 1 vezes 18 igual a x vezes 12. Então, eu vou ficar com 18 igual a 12x. Eu sei que esse 12 está multiplicando x, então ele vai passar dividindo no meu 18. Aí eu vou ficar com 18 dividido por 12. Se vocês fizerem essa divisão, vocês vão encontrar 1,5. Então, se 1,5 é igual a x, eu sei que esse 1,5 representa o meu x, que era aquele valor desconhecido que eu estava procurando. Então, esse 1,5 é o quê? É o quilo de farinha de trigo. Então, eu vou precisar de 1,5 kg de farinha de trigo
para poder fazer 18 pães. Perceba que para fazer 12, vamos voltar lá no início, eu precisava de 1 quilo. Para fazer 18, eu vou precisar de 1,5 kg. Então, eu aumentei proporcionalmente a minha quantidade de farinha de trigo no mesmo momento em que eu aumentei a minha quantidade de pães. Então, é muito simples resolver a regra de 3. A gente vai sempre fazer essa multiplicação cruzada. Só que existem casos em que as nossas grandezas elas não são diretamente proporcionais, elas vão ser inversamente proporcionais. E aí, na hora de resolver, de montar a regrinha de 3, a gente vai ter uma pequena variação aí. Então, vamos ler aqui o segundo exemplo, ó. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então, o primeiro passo, a gente vai montar aquela tabela ali. Então, eu vou colocar tudo que é velocidade em uma coluna, tudo que é o meu tempo em horas em outra coluna. Aí, eu sei que com 400 km por hora, eu levo 3 horas. Então, eu coloco na mesma linha as grandezas que estão ligadas. Em 480 km por hora, eu quero descobrir o tempo que eu levaria para poder fazer esse mesmo percurso. Só que o segundo passo é o quê? É analisar para ver se essas informações, se essas grandezas, elas vão ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos observar, ó. Inicialmente, eu tinha 1 km por hora menor, né? Uma velocidade menor. Então, eu levaria mais tempo. Se eu aumentar a minha velocidade, consequentemente, eu vou diminuir o meu tempo. Pensa lá que você está fazendo um percurso. Se você andar devagar, você vai levar mais tempo para fazer esse percurso. Se você aumentar o seu passo, se você andar mais rápido, ou se você fizer o mesmo percurso correndo, você diminui o seu tempo. Então, perceba, ao aumentar a velocidade, você diminui o tempo. Então, nós estamos trabalhando aqui nesse caso com o conceito de grandezas inversamente proporcionais. Então, olha só. Aqui, quando a gente for resolver o problema, a gente vai fazer uma mudançazinha, ó. Então, como as grandezas são inversamente proporcionais, iremos inverter os termos da segunda razão antes de resolver. Então, olha só. Primeiro, para não te confundir, você monta a razão como você montaria se fossem diretamente proporcionais. Então, você vai pegar aqui, ó, 400 sobre 480, 3 sobre x. Isso aí não mudou. Só que você vai precisar inverter ali os termos da sua segunda razão. Tá ok? No caso aí do tempo. Então, olha só, você vai ficar com 400 sobre 480, não vai mudar a sua primeira razão. E a segunda razão, você vai trocar o seu numerador de lugar com o denominador. Então, 3, que era numerador, passa a ser denominador. O x, que era denominador, passa a ser numerador. Você já fez essa inversão. Agora, você vai multiplicar cruzado. Então, a única diferença é essa. Viu que as grandezas são inversamente proporcionais? Você precisa inverter a segunda razão. Só isso, ok? Então, olha só, vamos resolver, né? Vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, eu vou ficar com 400 vezes 3 igual a 480 vezes x. 400 vezes 3 é 1.200, 480 vezes x vai ser 480x. Como esse 480 ele está multiplicando a incógnita, a gente vai passar ali para o outro lado dividindo no 1.200. Então, eu vou ficar com 1.200 dividido por 480 e isso vai ser igual a 2,5. Lembrando que o que a gente queria descobrir? A gente queria descobrir o tempo em horas. Então, ó, eu sei que esse percurso seria de quê? De 2 horas e meia, tá? 2,5 aí convertendo para hora seria 2 horas e meia. Então, se eu tivesse uma velocidade de 480 km por hora, eu levaria menos tempo, eu levaria apenas 2 horas e meia para fazer esse mesmo percurso. Para finalizar essa aula, eu trouxe mais 2 exemplinhos aqui para a gente fazer juntos. Então, copia aí numa folha, pausa o vídeo, depois você volta para a gente resolver certinho, tá? Então, olha só. Exemplo, comprei 5 metros de corda por R$20. Quanto pagarei por 12 metros? Então, o primeiro passo é a gente montar ali uma tabelinha. Não vou montar uma tabelinha como antes, bonitinha, porque vai dar trabalho. Então, eu vou só criar as minhas colunas e as minhas linhas. Então, quem são as minhas grandezas? É a primeira coisa que eu vou escrever. Então, vai ser a corda em metro e vai ser aqui o preço. Ok?
corda em metros. Se eu comprar 5 metros de corda, eu vou pagar R$20. Então, essas grandezas estão ligadas, por isso elas vão ficar na mesma linha. A pergunta é, quanto pagaria por 12 metros? Então, o 12, ele tá aqui na coluna da corda. Falta eu descobrir o preço que eu pagaria por ele. Então, eu vou chamar de X. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou observar para ver se isso daqui é diretamente ou inversamente proporcional, meu segundo passo. Então, vamos lá. Se comprando 5 metros de corda eu pago R$20, se eu comprar uma quantidade maior de corda, será que eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Eu vou pagar mais. Então, olha só, ao mesmo tempo em que eu estou aumentando o meu metro de corda, eu vou aumentar o meu preço. Como as duas grandezas elas estão aumentando ao mesmo tempo, então são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando eu for montar minha proporção, eu não vou precisar inverter ninguém. Eu vou multiplicar direto. Então, eu vou ficar com 5x vai ser igual a 20 vezes 12. 5x vai ser igual a 20 vezes 12, vai ser 240. X, então, vai ser igual a 240 dividido por 5. Então, o meu x vai ser igual a 48. Então, eu sei que eu vou pagar R$48 por 12 metros de corda. Então, esse aqui foi um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Então, eu não preciso inverter ninguém. Eu monto as minhas razões, né? Vou montar minha proporção, que é a minha comparação, minha igualdade entre razões. Vou multiplicar cruzado direto. No meu segundo exemplo, vamos ver se vai ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então, olha lá. Com 8 pedreiros, podemos construir um muro em 3 dias. Quantos dias levarão 6 pedreiros para fazer um muro se mantiverem o mesmo ritmo de trabalho? Então, primeiro eu vou montar ali o meu quadrinho, né? Então, ó, quem são as grandezas? Os pedreiros e os dias. Então, essas são as minhas duas grandezas. Pedreiros, a quantidade de pedreiros e a quantidade de dias. Então, eu sei que com 8 pedreiros, eu vou levar 3 dias. E aí, ele me pergunta, quantos dias levarão? Então, eu já sei que a minha incógnita está ali no dias, vou chamar de X, 6 pedreiros. Então, perceba, já montei o meu quadro. O meu segundo passo é descobrir se isso daí são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Perceba que, se eu diminuir a quantidade de pedreiros e eles mantiverem o mesmo ritmo de trabalho, eu vou precisar de mais dias. Então, enquanto uma grandeza ela está diminuindo, a outra grandeza ela está aumentando. Então, aqui eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou montar primeiro a minha razão normalmente, a minha proporção, né? Então, eu vou ficar com 8 sobre 6, vai ser igual a 3x. Só que, na hora de resolver as grandezas inversamente proporcionais, a gente vai fazer o quê? Vai inverter essa razão aqui. Então, eu vou ficar com a primeira razão igualzinha, não vou mexer nela. E vou inverter esses termos aqui, ó. Vou trocar o meu numerador de lugar com o meu denominador. Então, eu vou ficar com x sobre 3. Agora, eu vou fazer a minha multiplicação cruzada. Então, eu multiplico o numerador da primeira com o denominador da segunda, o denominador da primeira com o numerador da segunda. 8 vezes 3 é 24. Vou resolver aqui. 24. 6 vezes x vai ser 6x. Se esse 6 está multiplicando x, eu vou passar ele dividindo 24. Então, eu vou ficar com 24 dividido por 6 vai ser igual a x. 24 dividido por 6 vai ser igual a... 4 aqui. Então, quantos dias 6 pedreiros, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, vão levar para poder terminar essa obra? 4 dias.